Olá, eu sou Daniel Lima, advogado que trabalha com direito da engenharia, infraestrutura e construção. E hoje a gente está aqui para mais um vídeo, hoje para falar sobre os princípios gerais da administração contratual em obras de infraestrutura. O que é a administração contratual em uma obra de infraestrutura? O que isso significa? Que tipos de rotinas, procedimentos, processos estão ligados a isso? A administração contratual é uma ideia que nasce primeiramente da percepção de que um contrato, qualquer contrato, mas isso de forma ainda mais particular em obras de infraestrutura, obras de grande dimensão, de grande complexidade, como são as obras de infraestrutura, o contrato ele marca apenas o início, o pontapé inicial de uma relação negocial, empresarial e jurídica que ainda vai se perdurar e ter uma dinâmica muito intensa de mudanças, de acontecimentos, de circunstâncias adversas ou diferentes daquelas que foram pactuadas no início do contrato ou antes da sua celebração, por muito tempo. O contrato, portanto, o contrato ele não é algo estático, algo congelado no tempo. O contrato é um organismo vivo que precisa ser acompanhado, gerido e objeto de diversos registros, diversas ressalvas, diversos acompanhamentos próprios. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas para exemplificar melhor o que eu quero dizer com isso, o que é a administração contratual, nada como assim, contar uma história, uma breve história de algo que faz parte da nossa realidade, que pode fazer parte da nossa realidade em outras circunstâncias e que, creio eu, vai nos ajudar a entender melhor como que funciona uma rotina, uma prática de administração contratual. Eu tenho um amigo que, aliás, é inclusive engenheiro e tem bastante experiência com essas questões de administração contratual, que ano passado havia programado uma viagem com a família para Disney, salvo engano, para dezembro ou janeiro, não me recordo bem. E faltando mais ou menos uns 2 meses, um mês, não lembro, não me recordo bem, ele recebeu uma ligação da companhia aérea dizendo que o voo dele de volta, o retorno, havia sido cancelado. O voo não existia mais, que, portanto, ele teria que ser reacomodado num outro voo. E o único voo existente era 2 dias depois do que ele havia programado. Bem, não tinha mais jeito, né? Assim, ele não ia cancelar a viagem por conta disso. Óbvio, de uma certa forma até gostou de ficar mais, porém isso trouxe um custo. E um custo a mais. Ele teria que ficar mais 2 dias, teria que pagar mais 2 dias de hotel, 2 dias de alimentação, de transporte, enfim, de tudo que implicasse, tudo que fosse decorrência desse tempo a mais que ele precisaria ficar. E quando a companhia aérea entrou com ele, remarcou o voo, ele fez essa ressalva, né, e disse que teria custos a mais, perguntou a companhia se ela iria custear, ela disse que não, mas e o que ele fez de maneira muito prudente e sensata, para poder, depois da viagem, reivindicar o reembolso das despesas a mais que ele teve. Ele registrou toda a conversa que ele teve com a companhia aérea, e não só por telefone, pegou os protocolos das ligações nas quais ele poderia obter as gravações, mas também enviou e-mails para a companhia aérea, para poder se certificar por escrito daquilo que eles efetivamente tinham dito, de que não iriam custear nada a mais. E eles responderam, dizendo que de fato não iriam pagar. Depois ele fez uma pesquisa para poder estender o hotel. Ele não iria mudar de hotel, portanto ele precisava mostrar o quanto a mais de custo ele teria. Ele
antes de fazer a extensão da reserva dele. Ele fez pesquisas em diversos sites, salvou as pesquisas, ele fez um prolongamento do contrato de locação do automóvel que ele havia alocado para a família, para poder se movimentar, por mais 2 dias. O valor da diária já estava bem maior. Ele fez pesquisas comparativas em outros sites para mostrar que o preço que ele estava contratando era o mais baixo, assim como ele também demonstrava que a extensão que ele fez do hotel também era a mais baixa. Guardou todas as notas fiscais e recibos das despesas que teve a mais com alimentação, alguma outra despesa que tenha tido durante esses 2 dias a mais. E no retorno ao Brasil, juntou toda essa documentação, fez um mini dossiê e preparou uma ação buscando reembolso junto à companhia aérea, que ele agora está pleiteando judicialmente. Mas essa história, portanto, ela ilustra bem como num contrato, um simples contrato de transporte aéreo no caso, né? Quando a gente compra uma passagem aérea, a gente está celebrando um contrato com a companhia aérea. Ele pode, em razão de modificações surgidas após a sua celebração, gerar direitos para a parte que vier a ser prejudicada. Mas esses direitos, para poderem ser bem reivindicados, serem reivindicados de maneira sólida, bem fundamentada, precisam estar amparados em boas provas. E foi isso que ele fez. Ele, ao juntar toda essa documentação que eu mencionei, ele certamente vai ter uma chance de êxito muito maior no pleito, na ação judicial que ele agora intentou e apresentou na justiça. A mesma coisa se aplica nas obras de infraestrutura. Quando a gente assina um contrato, o contrato tem determinado prazo, tem um determinado escopo, uma metodologia construtiva, tem um determinado cronograma, mas durante a execução do contrato acontecem mudanças de escopo, de prazo, de risco, enfim, de uma série de fatores que podem ocorrer ao longo dessa execução. É importantíssimo que, assim como o sujeito que viaja e é prejudicado por uma mudança no cronograma, o construtor ou o dono da obra, a depender de quem venha aí a ser prejudicado, esteja certo, ciente e seguro de que os registros referentes que contemplam os impactos decorrentes daquelas mudanças estejam muito bem registrados, para quando de uma eventual discussão, seja ela negocial ou seja judicial, as provas que ele vier a utilizar sejam suficientemente sólidas e legítimas para essa finalidade. Tá? Então, a administração contratual a gente poderia resumir assim. É uma série de rotinas, processos e procedimentos que os gestores do contrato, e quando a gente está falando de obras de engenharia, a gente está falando sobretudo dos engenheiros, o gerente de contrato, engenheiro de produção, engenheiros de planejamento, etc. São todas essas rotinas, processos e procedimentos que essa turma, essa equipe vai precisar seguir, construir e produzir, documentalmente falando, para que todos aqueles acontecimentos surgidos ao longo da execução do contrato estejam suficientemente demonstrados através de provas juridicamente válidas. Tá? E aí hoje a nossa ideia é falar um pouco sobre alguns dos princípios, os princípios mais importantes que devem ser observados durante as rotinas de administração contratual. Tá? O primeiro deles é o contrato, a administração contratual tem início antes da assinatura do contrato. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que desde o momento em que o construtor, o empreiteiro, ele é chamado a apresentar uma proposta para um determinado escopo, uma determinada obra, nasce ali, e não somente na assinatura do contrato, os cuidados que os engenheiros e gestores da construtora precisam ter, e do dono da obra também precisam ter, para
fazer os registros pertinentes. Como assim? Primeiro, observar todas as regras contidas no edital ou no termo de referência, que se for um caso de uma obra privada, para que todas as responsabilidades passadas de uma parte a outra sejam bem observadas e naquilo em que não o edital, o termo de referência ou o que quer que seja, contenha de informações incompletas ou insuficientes, as considerações, as premissas e as condições de execução e de viabilidade da proposta sejam muito bem postas quando da entrega da proposta comercial, mesmo antes da assinatura do contrato. Por que isso? Porque, inclusive, no que diz respeito à necessidade de mudança de algumas cláusulas contratuais. Por que isso? Porque geralmente, nesses editais e termos de referência, existem uma série de condicionantes que são dadas para o construtor e que precisam ser observadas ou que precisam ser aceitas ou acatadas por ele como condição dada, como condição indiscutível ou, a princípio, inegociável para que ele apresente a sua proposta. Porém, se eu não faço nenhuma, se eu, por exemplo, for o construtor, apresento uma proposta e não faço nenhuma ressalva quanto àquilo, vou dar um exemplo prático. O dono da obra, por exemplo, vai construir um parque eólico e ele indica no termo de referência que a jazida de material, os materiais, solo, brita, etc., a serem utilizados naquela obra estão a uma distância média da obra. Portanto, vai ser aplicada uma distância média de transporte de 5 km para se buscar esse material, partindo-se da pressuposição de que haja jazidas dentro daquele raio de distância. Porém, é possível, e eu já vi isso acontecer em diversas obras, que durante a execução, aquelas jazidas que haviam sido mapeadas, que haviam sido sondadas, não possam ser licenciadas. E aí se faça necessário buscar material a 10 km, a 20 km de distância. E o construtor, por exemplo, quando acontece esse tipo de situação, vai pleitear do dono da obra, do contratante, um aumento, um aumento nos pagamentos, um pleito, vai reivindicar um pagamento a maior, um reembolso dos seus custos a maior, em função desse acréscimo da distância. Porém, não foi observado, muitas vezes eu vi isso acontecer no mundo real, na prática, não foi observado pelo construtor que no contrato ou no termo de referência, e o termo de referência muitas vezes faz parte do contrato porque ele se torna um anexo, e a proposta comercial da empresa também se torna um anexo, no contrato dizia-se o seguinte, que algo nesse sentido, que se a jazida não for, ou se jazidas ou a fonte de materiais indicados no contrato ou na proposta não puderem ser utilizadas, quaisquer sobrecustos decorrentes desse problema, desse fator, serão arcados pelo contratado ou pelo construtor. E aí o construtor que preparou a proposta, não tomou as devidas cautelas para poder discutir isso quando a coisa surgiu, quando o problema surgiu no mundo real, no mundo prático. E aí ele fica sem ter o direito a discutir a questão. Embora de fato ele tenha tido um custo maior, ele não tomou cuidados para isso. E pode até ter tomado cuidado, eu já vi situações em que ele fez a ressalva na proposta comercial, porém ele não tomou cuidado para fazer ajustes, para fazer uma sintonia fina no contrato, quando o contrato falava que ele é composto, da minuta contratual e de vários anexos. Normalmente são 10 anexos, 15 anexos, e dentre esses anexos está a proposta contratual, a proposta comercial do empreiteiro. Porém, esse mesmo contrato muitas vezes faz a seguinte observação: se houver conflito entre o que está na proposta comercial e alguma outra disposição do contrato, prevalecerá o que está no contrato. Se houver contradição, prevalece o que tiver no contrato. Ela tem uma maior eficácia. E, nesse caso, o contrato contradiz a ressalva que foi feita na proposta comercial. E aí o empreiteiro, o construtor, fica a ver navios, sem poder
reivindicar, sem ter o direito, sem ter a moldura, a ferramenta jurídica apropriada para discutir esse aumento de custo, porque não teve o cuidado de fazer a ressalva na proposta, ou se fez, fazer a sintonia fina no contrato para que a sua ressalva na proposta permanecesse válida e eficaz ao longo da execução do contrato. Tá? Portanto, essa é o primeiro grande princípio. A administração contratual começa antes da assinatura do contrato. O segundo é a necessidade de atenção para os detalhes. Nas rotinas de administração contratual, a gente percebe o quão importante é para o gestor, para os engenheiros que estão focados na execução da obra e na elaboração dos documentos, como é importante estar antenado, estar ligado no registro de detalhes e no cuidado com detalhes pequenos, muitas vezes, que precisam ser observados. Eu gosto sempre, quando menciono essa história, quando eu falo sobre essa importância, questão da importância dos detalhes, eu gosto de mencionar e de lembrar da história do avião da Gol, que caiu em 2006 ao colidir com um Legacy. Para quem não lembra, ou para quem não sabe, o avião da Gol vinha de Manaus, ele estava indo de Manaus para São Paulo, e ali na região do Mato Grosso, um Legacy que tinha acabado de sair da fábrica da Embraer, um avião Legacy, um jatinho, estava indo de São José dos Campos para os Estados Unidos. Os pilotos americanos tinham vindo ao Brasil buscar o avião, estavam levando para lá para uma empresa de táxi aéreo. E durante o voo, já no eixo, na direção Brasília-Manaus, os dois estavam na mesma, digamos assim, autoestrada aérea. Eles voavam um contra o outro na mesma altitude, salvo engano, 37 mil pés. E ocorre que houve um primeiro erro dos pilotos do Legacy. Eles deveriam estar numa altitude par e não numa altitude ímpar, em razão da direção que eles estavam seguindo. Mas nada disso, o acidente não teria acontecido se os pilotos do Legacy não tivessem esquecido um detalhe, pequeno detalhe crucial, de apertar um botão do aparelho do equipamento chamado transponder, que é um equipamento que emite ondas de rádio, enfim, não conheço bem como é que funciona a tecnologia, mas emite sinais para o restante do espaço aéreo, de forma que outros aviões captem, enxerguem a sua presença, a sua localização precisa, de modo a, se for identificado pelos computadores de bordo que um avião está indo em direção ao outro, os computadores dos aviões desviam automaticamente um do outro, evitando assim qualquer colisão, qualquer tipo de acidente. Mas os pilotos do Legacy esqueceram de apertar o botão, ou então erraram na hora de apertar o botão. E um avião colidiu no outro. E o avião da Gol caiu com mais de 180 pessoas a bordo, todos morreram. E aí a gente imagina o impacto para família, para os familiares, amigos, de 180 pessoas tiveram a vida absolutamente impactada. Os prejuízos milionários que a empresa teve, seguradoras tiveram. Logo depois a isso seguiu uma crise no espaço aéreo brasileiro terrível, que causou um caos. Quem já acompanhava isso naquela época vai lembrar disso. Isso tudo por quê? Porque os pilotos esqueceram de apertar um botão. Quando a gente transporta esse tipo de situação para o contrato de infraestrutura, a gente lembra do seguinte, eu poderia aqui citar vários exemplos, mas eu já vi, por exemplo, diários de obra que foram muito bem preenchidos, mas não foram assinados pelo outro lado, pela outra parte. Diário de obra que é preenchido por um lado e não é assinado pelo outro, não é um diário de obra. É um equivalente ao meu querido diário, que você faz para lembrar das suas lembranças e das suas experiências. Mas
a eficácia jurídica dele é quase zero. Eu lembro também que vários contratos têm gatilhos prevendo o seguinte: em casos de ocorrência de eventos de caso fortuito ou força maior, você, construtor, empreiteiro, tem que informar o fato em até 5 dias. Depois você apresenta os efeitos, mas o fato você tem que apresentar em até 5 dias após a ocorrência do evento de força maior. Por exemplo, uma chuva catastrófica, por exemplo, uma greve que tenha afetado o andamento, o cronograma das obras, por exemplo, a crise do coronavírus. E o que eu já vi acontecer inúmeras vezes, em diversos contratos? O pessoal que está à frente da gestão do contrato não fazer esses registros dentro do prazo previsto no contrato. E aí o que é que acontece? E muitas vezes está previsto no próprio contrato. O construtor, o empreiteiro, perde o direito a reivindicar qualquer tipo de acréscimo de prazo ou até mesmo reembolso de custo, porque não informou no modo e tempo corretos. Tá? Essa é a história dos detalhes. Eu poderia aqui citar vários outros de quando o não apertar um botão, e que no caso da obra aqui de infraestrutura é o não obter uma assinatura, ou não obter o protocolo de uma carta, ou não encontrar uma carta que foi protocolada, ou então não ter enviado uma carta informando um fato específico, porque sob pena de se perder os direitos decorrentes daquele fato, custarem milhares ou milhões de reais. É o botão do legacy, né? Quando isso acontece, infelizmente, as consequências são muito sérias porque não se prestou a devida atenção aos detalhes. Tá? Um outro princípio importante é chamar muita atenção para fatos importantes. E não chamar atenção para fatos importantes, é chamar muita atenção para fatos importantes ocorridos ao longo do contrato. O que eu quero dizer com isso? Existem algumas ocorrências, alguns acontecimentos ao longo da execução contratual que precisam ser, cujos efeitos precisam ser muito bem antevistos pelos gestores, gerente de contrato, pessoal da produção e planejamento, para que os registros dali decorrentes passem a ser muito bem feitos. Para ilustrar um pouco disso, eu também gostaria de contar uma história rápida. Em 1986, acho que foi em 1986, o ônibus espacial Challenger da NASA, ele explodiu cerca de pouco mais de 1 minuto depois da decolagem. E foi a primeira tragédia envolvendo um ônibus espacial. E aquilo foi um choque enorme. Eu lembro, até hoje, eu era criança, mas lembro bem daquela época e de como isso foi repetido tantas vezes em jornal e tal. E o que eu vinha descobrir já adulto, lendo sobre gerenciamento de risco, gestão empresarial e tal, lendo alguns livros, já vi essa história em mais de um livro, foi o seguinte: foi que a causa do acidente, que foi um anel de vedação de um dos tanques de combustível, ele rompeu, ele congelou, porque o lançamento foi em janeiro, lá na Flórida, e na noite, no dia anterior, tinham sido registradas temperaturas abaixo de zero. O ônibus espacial já estava pronto para decolagem, a temperatura caiu muito, e existia uma teoria, digamos assim, ou um estudo, uma possibilidade de que os anéis de vedação estando expostos a uma temperatura negativa, eles poderiam rachar, eles poderiam falhar, ter uma fadiga de material, algum tipo de falha no material que os tornariam imprestáveis. E foi isso, de fato, que aconteceu. Mas o curioso é que, antes do lançamento, essa hipótese, essa teoria, já havia sido ventilada por um engenheiro numa apresentação para um dos comitês lá da NASA e tal, que avaliavam riscos e tudo mais. Porém, essa possibilidade ela foi
digamos assim, ela foi diluída, ela não mereceu a atenção que deveria ter merecido, porque ela foi objeto de um slide, na época acho que não existia PowerPoint, acho que era um projetor, lâmina, eu não sei bem como é que foi isso, mas ela chegou a ser apresentada numa reunião, mas en passant, de forma rápida. Foi exibido aquilo como uma possibilidade, mas o engenheiro que apresentou aquele problema, ele não enfatizou o problema, ou o risco que poderia surgir em decorrência daquele problema. E assim como acontece muitas vezes na nossa vida, em que a gente vai para uma reunião e vê, às vezes, apresentações de PowerPoint com 40, 50 slides e com dezenas de informação, a gente não consegue sozinho captar quais daquelas informações são as mais importantes, as mais relevantes, as cruciais, que podem ser questão de vida ou morte, no caso do lançamento do ônibus espacial, ou podem ser questões de prejuízos milionários ou recuperações de prejuízos milionários em caso de uma obra de infraestrutura. Quando, por exemplo, a gente deixa de estar atento para fazer determinados registros a tempo e modo correto, no momento correto, porque não deu atenção, porque estava preocupado em fechar medição, porque estava preocupado em fechar contrato com fornecedor, enfim, estava preocupado e muito mais antenado com as rotinas que são muito intensas em obras de infraestrutura, de cuidar das outras coisas que são inúmeras, incontáveis, eu sei disso. E aí não se para e não se consegue enxergar a importância vital que um determinado aspecto precisa ter para que prejuízos possam ser recuperados ou a empresa possa se proteger de problemas no futuro, porque não se teve atenção ou muita atenção para um determinado fato, que pode ser o fato de que os registros não estão sendo feitos da maneira apropriada, de que o cliente não está devolvendo os diários de obra assinados, de que o cliente não está recebendo as cartas protocoladas, de que surgiu um determinado problema, uma interferência que está causando um problema no cronograma e vai afetar o contrato, e isso tem que ser feito, registrado de forma apropriada, mas não se dá atenção porque aquele problema específico ficou diluído em meio a dezenas de outros. E aí a pessoa que é responsável pela administração contratual não enxerga, não acorda para essa questão. Eu também gosto de ilustrar isso um pouco. Quem fala disso é o Jim Collins, num livro dele, Empresas Feitas para Vencer, um livro que, inclusive, cuja leitura eu recomendo para todo mundo. Ele fala de casos como esse que eu narrei da NASA, né, de empresas que tiveram problemas porque negligenciaram ou não olharam com a devida atenção para questões que eram de conhecimento da empresa, mas eles subestimaram o problema. Ele fala o seguinte, que ele recomenda que as empresas usem um mecanismo que ele adotava em sala de aula, quando ele era professor em Stanford, que era o seguinte: no início de cada trimestre ele entregava um cartão ou uma bandeirinha vermelha para todos os seus alunos e dizia o seguinte: disse, olha, essa bandeirinha aqui, essa bandeira de vocês, esse cartão, vocês podem usar uma vez ao longo do trimestre. E quando vocês levantarem, toda a sala, todo mundo vai parar e vai ouvir o que vocês têm para dizer, porque a gente vai saber que isso é muito importante. E pode ser quem estiver falando vai ser interrompido e a gente vai dar máxima atenção, porque a gente sabe que é algo que o que você vai falar não pode ser negligenciado. E ele dizia, portanto, tenham muito cuidado e muita parcimônia ao usar essa ferramenta, porque é só uma. Usem bem, aproveitem bem. E assim, é um mecanismo muito curioso, muito interessante, porque de fato, quando a gente vê, ou eu imagino alguém na sala, quando levantasse aquilo, todo mundo devia parar para pensar, opa, vem aí algo importante, uma observação, um comentário, uma discordância, uma concordância, uma história que vai ser contada, que no meio de tanta informação que uma aula muitas vezes contém, é o que precisa ser captado, é o que precisa ser mantido. Tá? E fica aqui essa sugestão, quem sabe, para usar essa mesma ferramenta também nas obras. Né? Um outro princípio, um outro cuidado que a gente precisa ter
na administração contratual é a contemporaneidade dos registros. Ou seja, construir os registros documentais no tempo em que os fatos ocorreram. Porque diversas vezes eu já vi problemas surgidos em obra serem objeto de estudo para que se possa apresentar um pleito, para que se possa apresentar uma ação judicial ou um processo arbitral, mas o dono da obra ou o construtor não fizeram o registro que precisava ser feito de fatos que efetivamente ocorreram. Eles não fizeram aqueles registros no tempo em que os fatos ocorreram. E isso faz com que se eu vá produzir esses registros somente agora, depois do estresse já ter surgido, do prejuízo já ter se consolidado, da aplicação de uma multa ter surgido, não dá mais. Eu tenho que, na época da ocorrência do fato, fazer o registro do fato. Se surgiu uma interferência e aquilo impactou, uma interferência não prevista, subterrânea, por exemplo, e aquilo impactou o andamento da minha obra, eu tenho que registrar aquilo no diário de obra, num e-mail, numa carta, numa ata de reunião, lá naquela época, no dia, ou na semana, ou quiçá no mês em que o fato se deu, para que no futuro, quando eu precisar usar esse registro, ele possa ser pescado lá daquela época, tá? Ele sendo registrado posteriormente, a eficácia dele tende a ser zero. Quão mais distante o registro é feito da data do fato, menos eficaz o registro se torna em termos de eficácia jurídica, tá? E um outro princípio para o qual a gente deve ficar atento na administração contratual é a atenção para para as pessoas que têm poder de gestão, de decisão e de mudança nos contratos que estão sendo executados. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, uma obra normalmente tem inúmeros profissionais ou engenheiros de um lado ou de outro, seja do dono da obra, seja da construtora. Mas eles estão ali no dia a dia fazendo a gestão e tomando diversas decisões gerenciais, produtivas, de planejamento, mas nem todos eles têm poder suficiente para estabelecer determinadas decisões ou determinadas diretrizes. É necessário que a fiscalização da obra saiba quais poderes o engenheiro ou os engenheiros possuem e vice-versa, os engenheiros da construtora possuem e vice-versa, os engenheiros da construtora também precisam saber quais poderes cada um dos fiscais ou representantes do dono da obra também possuem no que diz respeito à gestão do contrato, a decisões relacionadas ao contrato, seja ela de atacar determinada frente, pausar determinado serviço, estender um prazo, paralisar uma atividade, autorizar um escopo novo, porque depois eu vou precisar fazer um aditivo, e se eu acertei um escopo novo com um engenheiro que não tem poder para acertar um escopo novo, uma atividade contratual nova, extracontratual, portanto. E aí, no futuro, quando a atividade já estiver feita, eu quiser formalizar isso com a fiscalização da obra ou com o representante legal, aquele que tem efetivamente poderes para poder assinar um eventual aditivo, discordar e disser, não, eu não dei poderes para o fiscal autorizar esse tipo de serviço, portanto eu não vou te pagar. Esse é um caso eu já vi casos como esse inúmeras vezes, tá? Então, assim, o cuidado com, digamos assim, a governança do contrato, com a forma como ele é regido na observância de quem tem poderes para o quê, também é um princípio muito importante a ser seguido pelos gerentes, pelos gestores, pelos engenheiros, pelos fiscais de obra, enfim, por todos aqueles que têm envolvimento com obras de infraestrutura. Era isso. Espero que essas informações tenham sido úteis, possam ajudar vocês também no dia a dia das suas obras.
e fico aqui, como sempre, à disposição para receber dúvidas, mensagens com alguma dúvida relacionada a esse tema que a gente abordou hoje ou outros temas que a gente já tem abordado, assim como sugestões de outras temáticas que vocês queiram ver tratadas por nós em outros vídeos, tá? E fica, como sempre, o convite para que vocês nos sigam no LinkedIn ou então nos nossos canais, nas outras redes sociais, Direito na Engenharia. Tá? Muito obrigado e sucesso e bom trabalho a todos.